Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 24, versículo 13 a 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversava e discutia, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "Que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam, com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" E ele perguntou: "O que foi?" Os seus discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que esses afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém ouviu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde, a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu, lhe distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: "Realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Esta é a palavra da salvação. Meu prezado, minha prezada, a 5ª campanha da Fraternidade Ecumênica 2021 nos fala da necessidade do diálogo. O tema é Fraternidade, Diálogo, Compromisso de Amor, e o lema: "Cristo é a nossa paz, do que era dividido, fez uma unidade." Isso está em Efésios, capítulo 2, versículo 14a. Meu prezado, minha prezada, segundo o texto da campanha da Fraternidade deste ano, a ausência do diálogo significa que algo não anda bem em nosso testemunho cristão. Quando não tem diálogo aqui em casa, quando não tem diálogo na comunidade, o nosso testemunho cristão não está bem. O texto base da campanha Fraternidade 2021 está fundamentado biblicamente no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 13 a 35, que narra a história dos discípulos de Emaús. Esse que eu acabei de proclamar agora. Os peregrinos de Emaús foram surpreendidos com o fato de um cidadão demonstrar
que não estavam informados sobre algo tão trágico e presente na vida do povo: a injustiça cometida pela condenação e morte violenta de um inocente, Jesus. Sobre o que vocês conversavam ao longo do caminho? Essa foi a pergunta feita por aquele que se fez companheiro de viagem dos discípulos de Emaús. Mesmo sendo próximos a Jesus, aqueles discípulos não conseguem compreender os fatos. Por vezes estamos sujeitos ao mesmo risco. Diante dos sinais de morte e com tanta informação, ficamos desorientados, incapazes de interpretar a realidade na qual estamos inseridos. O texto base da campanha da Fraternidade 2021 diz que a história de Emaús nos ensina que refletir sobre as experiências vividas e compreender a realidade são esforços importantes para entender a sociedade e os ambientes religiosos. Com eles, aprendemos que o diálogo com Jesus faz o coração arder. E se o coração arde em chamas pela palavra, os pés partem em missão, diz assim o documento. Para compreendermos a realidade, precisamos, como os discípulos no caminho de Emaús, dialogar sobre os acontecimentos de nosso tempo, acolher diferentes percepções e assim superar o que nos divide, diz o documento, e completa o documento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, para sempre seja louvado.